Olá, meus amados, como estão vocês? Estão bem? Vamos para a nossa aula de português. Pronome relativo. Vamos entender o que significa isso. Em algumas situações, a palavra que é um pronome relativo, relaciona duas orações substituindo um termo de uma oração anterior. O pronome relativo exerce dupla função. Ele inicia uma oração e retoma um termo da oração anterior, o antecedente substituindo. Para quê? Para que a frase não fique repetitiva, cansativa. Vejamos aqui nosso exemplo. Caso mais drástico foi o grupo Borders, que, à época, pediu concordata. Olha o pronome relativo que aqui. Esse que está iniciando essa segunda oração, né? À época, pediu concordata. Ao mesmo tempo, ele está realizando a função de substituindo o termo antecedente. O termo antecedente é grupo Borders. Para não ter que repetir o grupo Border, à época pediu concordata, e a frase ficar cansativa e repetitiva, usou-se o pronome relativo que para iniciar a segunda oração e para substituir o termo grupo Border, certo? O pronome relativo é responsável por conferir coesão, ou seja, ele faz a ligação das frases ao texto e possibilita ao interlocutor expressar-se de forma mais sintética, mais resumida. Conheça os pronomes relativos. Eles podem ser invariáveis ou variáveis. Que, quem, onde. Por que ele é invariável? Porque ele não tem, aqui está no singular, né? Singular. Não tem o plural de que, de quem, nem de onde. Não tem o feminino ou masculino, entendeu? Ele só tem, ele é que, não tem feminino de que ou masculino de que, feminino ou masculino de quem, nem feminino ou masculino de onde, certo? Ele não varia. Pronomes relativos variáveis é justamente o contrário. O qual está no masculino, a qual está no feminino. Os quais no plural, as quais no plural. Quanto, quanta, quantos, quantas. Cujo, cuja, cujos, cujas. Que, dependendo da transitividade verbal, o pronome relativo que pode ou não ser precedido de preposição. Lembram das preposições que tanto estudamos desde o 5º ano que eu falo sobre isso? Peço, estudem as preposições, gravem as preposições e nada. Itu é a cidade em que nasci. Vejamos aqui. Em é a preposição. Que, pronome relativo, nasci, verbo transitivo indireto. Por que indireto? Lembrando, é quando o complemento ele vem com uma preposição, certo? Não gostei da resenha que li. Aqui não tem preposição. Então, aqui é direto, certo? Quem? O pronome relativo quem é sempre precedido de preposição. Exemplo, Gutenberg. Esse Gutenberg está com N porque o nome dele é assim mesmo. É com N, não é com M não. Por quem tenho muita admiração, desenvolveu a prensa gráfica. Por é a preposição, quem é o pronome relativo. Onde o pronome relativo onde só pode ser empregado para indicar lugar concreto espacial, dando ideia de espaço. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Além disso, atua sintaticamente como adjunto adverbial de lugar. Estudamos isso no 7º ano, viu? Relembrarem, não estão lembrando, vai pesquisar lá o que é um adjunto adverbial de lugar. Já vimos isso no 7º ano. Para indicar a situação, deve-se empregar o termo em que. Então, voltando. Para indicar lugar concreto, ou seja, um lugar que existe, um espaço, usamos onde. Para indicar uma situação, em vez de usar onde, devemos usar em que. Vamos aos exemplos. Conheceu a casa, olha a casa, lugar concreto. Onde vai morar? Conheceu a casa onde vai morar. Casa é um lugar físico. Onde, pronome relativo. Foi ao congresso em que estavam autores de ficção científica. Congresso não é o Congresso Nacional que estamos nos referindo, é uma situação. Foi à reunião, também é uma situação.
Então, nesse caso, não é um lugar físico, é uma situação, congresso, quer dizer, houve uma reunião, um momento de encontro. Em vez de dizer onde, fala em que. Usa o pronome relativo em que, certo? É importante atentar para o uso do pronome relativo aonde. Onde é uma coisa, aonde é outra. Que indica o movimento, como chegar e ir levar. Então, recapitulando. Onde indica lugar concreto, espaço. Aonde ele indica movimento, como chegar e ir levar, entre outros. Nesse caso, aonde equivale a para onde você vai. Nós conhecemos o restaurante aonde ele costuma ir. Então, como é que ele vai? Ele se movimenta até esse restaurante. Aonde, pronome relativo, para onde. E verbo que indica movimento. Beleza? O qual, a qual, os quais, as quais. Os pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, se referem a uma pessoa ou coisa. É importante usá-los para evitar frases ambíguas. Relembrando, frases ambíguas são aquelas que têm duplo sentido. Exemplos. Conhecemos a irmã de Pedro, que analisa livro de ficção científica. Aí vem a pergunta, quem analisa livro de ficção científica? Pedro ou sua irmã? O que não deixa isso claro. Então, temos que usar um desses termos, ou o qual, ou a qual, ou os quais, ou as quais, para tirar a ambiguidade dessa frase, certo? O termo que antecede que, né, o pronome relativo que, pode ser irmã ou Pedro. Para eliminar a ambiguidade, o pronome relativo que pode ser substituído por a qual ou o qual. Aí tira a ambiguidade totalmente. Vamos ver aqui. Conhecemos a irmã de Pedro, a qual analisa livros de ficção científica. Estou me referindo a quem? A irmã de Pedro. A irmã, não é a Pedro, já que eu falei a qual. A qual está no feminino. A irmã de Pedro, termo antecedente. É que eu estou me referindo a esse a qual. Conhecemos a irmã de Pedro, o qual analisa livros de ficção científica. Ficou claro agora que quem analisa os livros não é a irmã, é o próprio Pedro, que é o termo antecedente, certo? Beleza, amores? Tranquilo, esse assunto é bem light. Ele está nas páginas 47 a 49, data de entrega 7 de maio. Manda para o meu e-mail, certo? Tira foto. Beijo, amores. Fiquem com Deus.